Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live agora que nós estamos fazendo às 9h30, de domingo a quinta-feira, buscando assim fazer o nosso plano de leitura bíblica anual, tá? São 5 capítulos por dia, de domingo a quinta-feira, que nós estamos lendo, para que no decorrer de todo esse ano, até chegar no finalzinho do ano, a gente venha ler a Bíblia toda, mas não somente ler o que é mais importante, né? Porque vocês vão fazer a leitura durante o dia, meditar aí durante o dia, e à noite nós vamos conversar a respeito dos 5 capítulos aqui. Então é mais do que apenas uma leitura, é uma reflexão, uma meditação, um certo estudo aí, tá? Onde a gente vai aprender um pouco mais a respeito aí da palavra de Deus. Imagina você terminar o ano e você não somente leu a Bíblia, você também estudou a Bíblia, refletiu, meditou, tirou aplicações dos capítulos que foram lidos aí diariamente e assim pôde se examinar, pôde aprender, comparar a sua vida com a palavra de Deus, encontrar onde há os erros, os desvios aí, para poder consertar e viver uma vida de consagração, de santidade. Então é um privilégio, de certa maneira, a gente está tirando esse tempinho aí para estar buscando a Deus e aprendendo um pouco mais da palavra dele, em conjunto, em comunhão, todos nós aqui ao mesmo tempo. Peraí, gente, deixa eu só fazer um texto aqui para ver se está funcionando. Consagração de santidade. Bacana, que lindo, velho, que lindo. Funcionou. Que bacana. O que eu tô olhando aqui é porque eu coloquei o link em um grupo que eu criei aqui, tá? Inclusive vou até falar com vocês, tem uma novidade aí na área, uma novidadezinha para quem quiser ter uma comunhão, né? Buscar um pouco mais, a gente andar um pouco mais próximo, tá? Eu no link aí, tá vendo esse linkzinho aí? Linktree é o Oral de Deus. Quando você toca neste link aí, ele vai abrir outra página, a página do Linktree, tá? Quando você chega lá no Linktree, vai abrir essa páginazinha aqui do Linktree, ó. E o que é que há de novo nessa página? O que é que há de novo nessa página? Eu coloquei um grupo, tá? Criei um grupo lá, Instagram VIP, tá? Para aqueles que estão aqui, que rotineiramente estamos caminhando junto, estudando juntos, né? Estamos aqui conversando. Criei esse grupinho lá para vocês que querem andar um pouco mais próximos uns dos outros e de mim, tá? Onde eu posso ali compartilhar links, compartilhar vídeos, reels que eu mesmo edito, coloco aqui, eu posso colocar lá. Então, você aí que já faz parte aí dessa caminhada, dessa jornada aí, já está com a gente aí há mais de um ano e tudo, que quiser entrar dentro do grupo, até mesmo você que chegou agora, mas quer participar dessa comunidade que a gente está construindo, entre aí no grupo, tá? Para que a gente possa ter assim um contato maior. E lá tá o link, caso você queira compartilhar no grupo do Zap da família, no grupo do Zap da igreja, no grupo do Zap, sei lá, dos amigos desviados, no grupo do Zap, não sei. Lá tem o link da live, tá? Então você pode copiar esse link e jogar no seu WhatsApp aí e convidar essa pessoa para fazer o plano de leitura conosco. Leia aí os 5 capítulos da Bíblia aí durante domingo a quinta-feira, para que a gente possa ler todos juntos até o final do ano. Aí possamos estar juntos aí estudando a palavra e você possa dizer que sim, já leu a Bíblia toda e com propriedade. Não só leu, como estudou a Bíblia toda durante um ano. Você não vai poder falar isso com as pessoas, tá? E poder aprender aí o nosso ponto de vista. Minha mãe acabou de entrar aí. Oi, mãezinha. Bênção. Ela colocou um oi aí. Deus abençoe. Tá, gente? Bom, vamos voltar aqui para nossa sola escritura, tá? Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 11 ao 15, tá? Todos vocês estudaram aí
leram, todos vocês leram, estudaram, refletiram. Tia Dedé entrou. Quem é tia Dedé? É Andréia, é? Tia Dedé entrou no grupo do Zap aqui. Tá escrito tia Dedé. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo do Zap lá, viu, Andréia? Que Deus venha abençoar a sua vida. Tá? Se quiser compartilhar o link da live com outras pessoas, fique à vontade. Vamos orar para que possamos dar início à live de hoje. Que possamos refletir e meditar naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente meditou ali, nos 5 capítulos ali de Gênesis. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe render graças, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela chuva que está caindo aqui, Senhor, em Itaiobeiras. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco no dia a dia. Obrigado pela provisão necessária, o sustento. Obrigado, Deus. Obrigado por estar assim nos encaminhando em direção ao teu propósito, à tua vontade, ao ministério ao qual o Senhor tem para desenvolver através da minha vida. Obrigado, Senhor, pelas notícias que o Senhor tem trazido. Venha assim me preparar, venha assim me capacitar, Senhor, para que ali em março venha passar pelo concílio e, se for da tua vontade, venha ser consagrado para que possa desempenhar esse ministério da melhor maneira possível na tua presença. Necessito de ti, sem ti não posso fazer nada, Deus, então tem misericórdia, capacita o caco, o vaso, o barro aqui que necessita da tua unção. Quero apresentar cada um daqueles que estão aqui presentes, cada um daqueles que estão separando um pouquinho do seu tempo para poder estudar um pouco mais a tua palavra, ler a tua palavra, buscar entender um pouco melhor assim, a tua vontade, Deus. Rogo por estes que têm se disposto a estar conosco aqui diariamente, de domingo a quinta-feira, que o Senhor venha tocar em seus corações, em suas mentes, lhes dar sabedoria do alto. Se porventura houver alguém que esteja fazendo essa leitura e essa pessoa ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, Senhor, ou ela está enganada, Senhor, vivendo uma religiosidade vazia, que o Senhor venha despertá-la para a realidade da necessidade de um arrependimento e de uma entrega total e completa ao senhorio de Cristo, que ela venha ser verdadeiramente nascida de novo, Deus, regenerada pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito, e que o Senhor venha realmente fazer morada dentro dela. Vai assim, Senhor, nos abençoando nessa noite, no decorrer dessa live. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente? Meu pai entrou e já quer aparecer na live, né? Ele pediu pra... Não estou ouvindo. Andréia, você está me ouvindo, Andréia? Me fala aí, Andréia. Você está me ouvindo? A Andréia falou amém. Então isso quer dizer que ela está me ouvindo. Você está me ouvindo, Andréia? Fala aí, estou te ouvindo. Porque minha mãe está falando que não está me ouvindo. Pai, seja bem-vindo. Giron chegou aí, Valzeli. Aqui está tudo bem. Mãe, deve ser alguma coisa no seu celular. Possivelmente ele está mudo. Não sei, né? Eu não estou em casa, então fica difícil. Tenta aumentar o volume, talvez esteja baixo. Aí, ó, a Kate fala também que ela está ouvindo, tá? Tá todo mundo ouvindo aqui. Olha lá, o Giron também falou, tá ouvindo. Então é alguma coisa no seu celular, tá? Toca aí, tenta aumentar aí o volume, pede ajuda para pai, tá? E aí do lado, vê se né, porventura não está mudo ou baixo o seu volume, tá? Ou ligado aí em alguma coisa sem fio, porque às vezes acontece comigo, eu fico perdido aqui, mas meu celular liga alguma coisa sem fio, Wi-Fi ali, o meu fone de ouvido, e eu fico assim, tá sem som, não tá sem som não, é que ele tá ligado pelo Bluetooth no aparelho ali, então a gente tem que prestar atenção nisso também. A Kate, a esposa, vixe, a família de Andréia tá toda aqui, a família de Andréia chamou a família toda. Amém, André, obrigado pela propaganda, né? Fico muito feliz aí pela presença de todos os seus familiares aqui no nosso perfil. Fico muito grato. Louvado seja o Senhor. Ó, a esposa! Esposa entrou aí. Esposa tá passeando hoje, né? A esposa não para em casa mais. A família da esposa chegou de viagem de São Paulo, então a esposa só fica na roça e só fica na casa das irmãs agora. Só passeando. Enquanto eu tô aqui estudando, tô aqui preparando live.
Ah, falo nada não, falo nada não. Amém, gente? Vamos lá, capítulo 11. Antes de eu falar qualquer coisa a respeito do capítulo 11, no capítulo 10 nós falamos a respeito ali da genealogia de Noé. Eram 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Dos 3 filhos, qual foi o filho que deu problema? Eu cheguei em casa e eu vi que você estava sem chave. Eu falei assim, será se ela levou o controle? Você vai fazer o seguinte, eu vou até logo pegar logo ali. Vou pegar logo o controle do portão. Porque quando você chegar e tocar, eu vou abrir com o controle daqui, viu? Pera aí, gente, só um momento. Enquanto isso, vocês respondem aí. De Sem, Cão e Jafé, qual foi o que deu problema? Qual foi dos filhos de Noé que deu problema de Sem, Cão e Jafé? Qual dos 3 deu problema? Ok, controle na mão. Quando chegar é só tocar a campainha que eu abro. Cão, isso. Cão foi o que deu problema, né? A gente sabe que ele viu ali a nudez do seu pai, brincou a respeito disso com os irmãos. Os irmãos vieram cobrir a nudez do pai. E quando o pai ficou sabendo, disse que a descendência de Cão seria escrava dos filhos e das descendências de Jafé e as descendências de Sem. Jafé foi para a Europa, né? Ele migrou para a Europa, a descendência de Jafé migrou para a Europa, que é a Europa hoje. E Sem é de onde vem os hebreus, os israelitas, né? Vieram de Sem, tá? A gente viu que da descendência de Cão veio Nimrod, veio a Babel, que depois é da origem a Babilônia, veio a Síria, Nínive, os filisteus. E se você for olhar na história aí do Antigo Testamento, todos estes povos aí foram inimigos de Israel, né? Lá na frente, a gente não está estudando isso, só estou trazendo aqui que o problema está bem atrás. E é um problema por falta de respeito da parte do filho, né? E por uma palavra de maldição dada pelo pai. Daí a gente tem que tomar cuidado, né? Os pais aí com seus filhos pequenos, de não estar dizendo, ah, menino, você só me dá problema, você só me dá dor de cabeça, você não vai ser ninguém na vida. E tá aí anunciando palavras de maldição sobre o seu filho, sobre a sua filha. E depois, quando ele estiver na adolescência, estiver aí quebrando pau nas drogas e tudo, você não vai lembrar que quando ele era menor, você só o amaldiçoava, tá? Então, o risco de emitir palavras que amaldiçoam. A Bíblia pede pra gente abençoar e não amaldiçoar, que uma mesma fonte não pode dar água doce e água amarga, né? O que sai da sua boca identifica de que tipo de fonte você é. Então, como cristãos, nós temos que abençoar. Às vezes eu estou chateado com alguma coisa, alguém faz alguma coisa que me prejudica. Em vez de xingar a pessoa, eu falo que Deus te abençoe. Que Deus ponha a mão sobre sua vida e te abençoe, tá? Te ilumine, te dê discernimento, sabedoria do alto, te converta a sua vida, tá? Em vez de xingar, eu abençoo porque eu lembro desse versículo, que uma mesma fonte não deita 2 tipos de água, ou há de ser doce ou há de ser amarga, tá? Então nós como cristãos não podemos xingar. A gente pode abençoar, xingar não, tá? Nunca retribuir o mal com o mal, mas sempre vencer o mal com o bem. Então, quando vem aqui pro capítulo 11, o capítulo 12 vem falar da descendência, e no capítulo 11 vai falar especificamente ali no início sobre os descendentes de Cão. Especificamente Nimrod e todos aqueles que vieram da linhagem
de Nimrod ali em Babel, tá? A gente já vê logo lá no início que eles tiveram uma só ideia. E qual foi a ideia que eles tiveram no capítulo 11? O que é que eles quiseram construir? Karine, seja bem-vinda. Miguel. Todos sejam bem-vindos. O que é que ele quis construir? O que é que Nimrod quis construir na cidade de Babel? Construir uma torre que tocasse o céu, justamente. E por que eles tiveram essa ideia de construir uma torre? Por que eles tiveram essa ideia de construir uma torre? A torre, a famosa Torre de Babel. Por que eles tiveram essa ideia de construir a torre? Me fala aí. Por que, gente? Ninguém sabe. Para o nome ser honrado por toda a face da terra, para não ser disperso. Sim, ele fala sobre isso. Ficaremos famosos, façamos-nos um nome, né? Que sejamos exaltados. É o que os babilônicos ali, os descendentes de Nimrod. Mas tinha algo a mais. O que havia acontecido recentemente no planeta Terra? Há pouco mais de umas dezenas de anos aí, até Nimrod, o que havia acontecido recentemente? E que eles sabiam que tinha acontecido recentemente no planeta. Por que é que Nimrod quis construir uma torre que tocasse aos céus, que fosse tão alto? Isso! O dilúvio, né? E o que é que eles estavam tentando fazer então? Eles estavam tentando fazer a mesma coisa que Adão e Eva fizeram quando perceberam que estavam nus. Eles tentaram cobrir a nudez através das obras deles, dos esforços deles, tá? E da mesma forma o Nimrod queria tentar fugir de um novo dilúvio, de uma nova destruição, construindo a torre que tocasse ao céu, que fosse muito alta, que assim eles pudessem estar protegidos de acordo com o raciocínio dele, tá? Tentando se salvar. Da mesma forma que Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez, numa tentativa de se auto-justificar, a gente vê aqui Nimrod fazendo a mesma coisa. E Deus tinha destruído toda aquela geração, e uma nova geração surgiu por intermédio de Noé, dos seus 3 filhos, e poucos anos depois desse reset mundial, de Deus dar um restart, um reinício no mundo, não se passou muitos anos, a descendência de Cão se desvirtuou, se afastou da presença de Deus, e a gente vai ver no decorrer de Gênesis e Êxodo, e os Números e os demais livros que a gente for ler à medida que passar no ano, que os descendentes de Cão são os principais inimigos de Israel. Infelizmente, tá? Então eles tentaram se vangloriar, tentaram se salvar. E não é o que acontece hoje da mesma maneira? O cristianismo é a única religião do planeta em que nós não somos salvos porque nós fazemos alguma coisa. Não são por nossas obras que nós somos salvos. É pelas obras de Cristo que nós somos salvos.
Nós recebemos a fé e a graça, que é favor imerecido. A gente não merece receber e Deus nos concede a graça por intermédio da fé. E as duas coisas vêm de Deus, não vêm de nós. Não. E ele fala que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Se você quiser se gloriar alguma coisa, se glorie na cruz de Cristo, nas obras de Cristo, naquilo que Cristo fez. E o que a gente vê aqui Nimrod fazendo é tentando se salvar, como muitas religiões hoje, dentro da sua doutrina, tentam ensinar para as pessoas que elas têm que fazer boas obras para merecerem o céu. E nenhum de nós merece, tá? E nenhum de nós, com nossas obras, consegue ser salvo. Porque se assim fosse possível, através de nossas próprias obras, sermos salvos, não haveria necessidade de Jesus deixar a eternidade, deixar ali, sair do seu local ali de conforto, da sua zona de conforto, assumir a nossa natureza, aniquilar a si mesmo, se tornar um embrião, um bebê, crescer aqui como um ser humano, assumindo a nossa natureza sem pecado, e assumir o nosso pecado na cruz. Não precisaria Jesus fazer esse sacrifício. Cada um de nós daríamos o nosso melhor, buscaríamos viver o mais consagradamente diante de Deus possível, e aquele que conseguisse ser obediente até o fim, sem cometer pecado, seria salvo. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus teve que vir, porque não havia um que buscasse a Deus, não havia um bom, nenhum sequer, como diz Paulo. A gente vai ler essas passagens aí no decorrer do ano, tá? Só estou querendo frisar aqui esse contexto de que eles não creram, não dependeram, não descansaram em Deus. Deus prometeu não destruir a terra mais com água. Ele fez um pacto ali com Noé. O arco-íris aí que aparece no céu, sempre quando chove, ou boa parte das vezes quando chove, era um sinal para se lembrar dessa aliança de que Deus não mais destruiria com água. Então por que ele vai lá construir uma torre para fugir do dilúvio? Para se exaltar? Não creu, se tornou incrédulo. É impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus, é o que diz as escrituras lá no livro de Hebreus, tá? Deus viu isso lá do céu, que o povo era um povo só, com a língua só e tinha um único propósito, e haviam esquecido de novo de Deus. E para não dar certo o propósito dele, Deus desceu e confundiu as línguas. É por isso que hoje nós temos tantas línguas, tantos dialetos, né? Que eu acho que dialetos que falam no nosso planeta. Porque houve confusão e cada uma das pessoas que estavam ali começou a falar uma língua diferente. Ninguém conseguiu se comunicar, entender um ao outro. Imagina, ali milhares e milhares de pessoas unidas, construindo uma torre, e de repente Deus confunde. Deus fala lá em Gênesis capítulo 11, verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Para que não entenda um a língua do outro. Agora você imagina centenas e milhares de pessoas ali unidas e cada uma delas recebeu uma língua diferente. E depois cada uma delas teve que ir embora, teve que se afastar e ir para algum outro lugar, porque foi o que aconteceu. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Me chama a atenção nesse verso 7 é que Deus usa o verbo no plural, na primeira pessoa do plural. Deus fala assim, eu vou descer e eu vou confundir. Em vez de ele falar na primeira pessoa do singular, eu vou descer e eu vou confundir a língua do povo, ele fala, desçamos e confundamos a língua do povo. E por que Deus fala dessa forma? O André perguntou, esses que Deus falou desçamos eram os anjos?
Aí eu devolvo a pergunta para você agora. Deus em sua divindade, em sua deidade, ele está sozinho? Deus em sua divindade, em sua deidade, ele está sozinho? Os judeus acreditavam que sim, que Deus era um único Deus, uma só pessoa ali. Tanto é que eles se escandalizaram quando Cristo falou, antes de Moisés existir, eu sou. E o eu sou é a mesma frase que Deus fala para Moisés quando ele está na sarça ardente. E Moisés pergunta, a quem eu direi que fui enviado? Quem me enviou? O que eu falarei diante do povo lá no Egito? E aí Deus fala, diga que eu sou o enviou, porque eu sou o que sou. Então o eu sou aí era uma representação do Deus do Antigo Testamento. E aí Jesus vira lá para eles, lá na frente, lá no Novo Testamento, fala, antes de Moisés existir, eu sou, se identificando com o único Deus do Antigo Testamento. E o povo se escandaliza, tenta pegar pedras para apedrejá-lo, porque achava que ele estava fazendo blasfêmia ao se comparar e se igualar com o próprio Deus, né? A gente vai estar estudando no Jornada ao Santuário amanhã algo a respeito disso, tá? Quem está na jornada vai poder assistir com a gente. A gente vai começar a falar sobre a palavra de Deus e a gente vai acabar falando um pouco da divindade de Cristo. Amanhã às 8 horas, tá em tempo ainda de quem não entrou entrar na jornada, tá? Então ele fala, desçamos e confundamos porque Deus não está sozinho. Isso aqui é uma das poucas vezes que Deus dá dica de que há alguém mais com ele, tá? Quando Adão e Eva foram criados por Deus, o que é que Deus falou? Você se lembra? A gente já leu isso aí. Está lá no capítulo 2 ou 3 de Gênesis. A gente já falou nessa semana sobre isso. Como é que Deus falou quando ele foi criar o homem? Alguém se recorda? Como é que Deus falou quando foi criar o homem? E surgiram. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fala façamos. Ele fala no plural, tá? Então são dicas de que Deus dá, de que ele não está sozinho, tá? Isso aí aponta para o quê? Para a Santíssima Trindade, ok? Era Cristo porque foi o que ele falou, façamos o homem, tá? Cristo e o Espírito Santo. Deus estava lá, o Deus Pai estava lá, o Filho estava lá e o Espírito estava lá. Lá em Gênesis, no início, a gente vê que o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, tá? Então, a gente percebe isso aí. Então, mais lá pra frente, a gente vai ver que ele vai falar sobre a descendência aí de Sem. Depois desse episódio aí de desobediência e dessa confusão de línguas, no capítulo 11, ele vai falar sobre os descendentes de Sem, até chegar em Terá, que teve Abrão, teve Naó e teve Arã. Tá? De Arã nasceu Ló. Arã foi o pai de Ló. E a gente sabe que Ló acaba saindo com Abrão para uma terra que Deus haveria de mostrar. E já nesse capítulo a gente descobre, né? Deus nos revela que Sara não engravidava. No versículo 30 fica ali claro. Então, depois da desobediência, depois da confusão, depois de Deus espalhar o povo tudo, vem a descendência de Sem, e aí vai mostrando cada um que veio até chegar em Terá, que era o pai de Abraão, que tinha como irmão Naó e Arã. Arã tem Ló e morre. Arã morreu novo. E por que eu estou falando isso? Você tem que lembrar, né? Abraão aqui é uma pessoa importante, Ló aqui é uma pessoa importante, Sarai, né? Não é nem Sara, é Sarai, é aqui uma pessoa importante, porque essas pessoas agora vão caminhar juntas a partir do capítulo 12. E todo o resto passa. Ele era o verbo, e o verbo era ele. O verbo estava com Deus. Ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João 1,
verso 1, né? Então, a gente vê agora, a gente vai entrar no capítulo 12, a gente acabou de falar sobre o capítulo 11. Então, o que há de importante no capítulo 12, capítulo 11 é esse contexto que a gente falou aí, da desobediência que veio de Nimrod, que era descendente de Cão, que foi amaldiçoado por Noé. E a gente viu todo esse contexto aí de risco, de perigo, da gente ter que tomar cuidado com aquilo que a gente fala com nossos filhos, que isso realmente pode desencadear e trazer algum tipo de problema no futuro. A gente viu que eles tentaram, por incredulidade, se salvar, não creram mais em Deus, tentaram se salvar. E aí no capítulo 11 vem a descendência de Sem até aparecer Abrão. Capítulo 12, Deus vem nos revelar que ele conversou com Adão e pediu para que ele saísse do meio da sua parentela, para uma terra que ele ainda ia mostrar. Ele só mandou ele sair, sai daí, sai. Para onde? Não, só sai, não falou nada, vou te mostrar ainda, ele nem sabe para onde é que ele estava indo, tá? Se Deus mandasse você sair da sua casa, largar sua família, seus amigos, sua cidade, onde você mora, e começasse a andar no meio da estrada para um lugar que ele ainda ia te mostrar, você faria? Você tem fé para isso? Você tem fé para poder ser obediente assim a Deus? Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Vai de um para outra parte, você não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que deveria ser a vida do cristão. A gente está à disposição e a serviço de Deus a ponto de a gente não se prender a lugares, nem a pessoas, tá? Porque Deus às vezes quer nos usar, quer nos levar para lugares que a gente vai ficar distante dos nossos amigos, distante dos nossos familiares. Mas, se for da vontade de Deus. E aí Deus promete fazer dele uma grande nação, que ele seria bênção, né? Ele fala, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de você, todas as famílias da terra, do planeta inteiro, serão abençoadas. Por que Deus falou isso para ele, gente? Você consegue, você cristão, né, hoje, consegue perceber por que Deus promete que em Abraão, através de Abraão, todas as famílias do planeta seriam abençoadas? Você consegue entender o porquê? Me dá a explicação aí. Coloca aí, por favor, enquanto bebo um pouquinho de água aqui. Por que Deus fala para Abraão que nele todas as famílias do planeta seriam abençoadas? Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sim, se ele não fosse obediente, ele não serviria de instrumento para isso. Mas ainda é pouco. A explicação ainda não está dita. De Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. Tá saindo, Patrícia? Deus abençoe. Ó, a esposa chegou. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Vai pensando em me dar a resposta. E aí? De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Jacó, a gente vai ver em Gênesis, se torna Israel. Tem 12 filhos. Dentre esses filhos teve Judá. E da tribo de Judá veio quem? E da tribo de Judá veio quem? Minha esposa chegou, gente. Quem veio da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá, gente? Jesus! Aê! Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que as coisas sempre apontam para Cristo?
sempre apontam para Cristo, tá? De Abraão, da descendência de Abraão, viria aquele que haveria de se tornar a porta, o caminho de reconciliação com Deus, por meio de quem viria a salvação, a oportunidade de salvação para a humanidade caída. E é nesse contexto que fala, por meio de você, todas as famílias das terras serão abençoadas. Porque por meio dele é que criaria essa oportunidade. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, tá? Vamos passando aqui. A gente sabe que Abraão sai da parentela e carrega com ele a tiracolo o sobrinho Ló, né? Abraão tinha 75 anos e foi para Harã. De Harã ele foi para Siquém, tá? E lá em Siquém ele constrói ali um altar. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei a esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. A primeira vez que Deus aparece, depois que ele sai, foi lá em Siquém, e lá ele constrói um altar, onde possivelmente ele fez sacrifícios, que era a maneira como se adorava a Deus na antiguidade, tá? No verso 8 diz que Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel e Ai, e lá também construiu um novo altar e novamente buscou adoração a Deus. Ele viajava e adorava, constantemente ali, buscando ali ser grato a Deus, né? É a vida de comunhão do servo de Deus. Caminhar com Deus é uma vida de adoração. E era o que ele fazia, continuamente Abraão adorava o Senhor, como Sete fez e Noé fez antes dele. A gente viu que quando Sete nasceu, houve ali, se invocou novamente o nome do Senhor depois do nascimento de Sete. E a gente vê que Noé, quando saiu da arca, ali a primeira coisa que ele construiu foi um altar. E aqui a gente vê Abraão, descendente de Sem, descendente de Noé, descendente de Sete, fazendo a mesma coisa. Então dentro ali da linhagem ali de Abraão, teve uma linhagem, uma descendência, através de Sem e Abraão, que eram pessoas, famílias, que temiam ao Deus único e verdadeiro, enquanto todos os outros demais descendentes se desviaram. Você está vendo aí que da linhagem ali de Sete, apenas a linhagem de Noé, depois a linhagem de Sem, depois a linhagem de Abraão, Isaac, Jacó. A gente vai ver que o negócio vai afunilando e todas as outras demais famílias aparentemente vão se apartando, vão se tornando inimigas, vão buscando outros deuses, vão esquecendo do único Deus verdadeiro que existe. E aí outros deuses vão surgindo. Somente a família de Abraão manteve-se fiel ali, aparentemente. É o que a Bíblia cita. A gente vê um caso aqui, outro ali fora dessa família, como por exemplo Jó. Não fica claro de quem Jó descende, mas Jó viveu mais ou menos nessa época, tá? Mas ele temia a Deus. A gente vai ver a história dele quando a gente estiver chegando no livro de Jó, tá? E naquele tempo havia uma fome terrível quando ele chegou ali em Canaã. E Abraão foi obrigado a descer para o Egito, onde ele viveu como estrangeiro. Ele estava no Egito, mas ele não fazia parte do Egito. E você? Você aí, você faz parte do Egito? Sim ou não? Você hoje faz parte do Egito? Sim ou não? Faz parte do mundão? Sim ou não? Você faz parte do mundão? Para quem está entrando aí, a gente está fazendo a leitura bíblica anual. Hoje nós vamos falar do capítulo 11 ao 15. Estamos no capítulo 12, tá? Você que está entrando agora e está nos seguindo. Vamos voltar no domingo, do 16 ao 20, no domingo. E aí dá sequência até quinta-feira, tá? Então, se quiser ler a Bíblia conosco e meditar e aprender conosco, volte aí sempre às 9h30 de domingo a quinta-feira.
Para o sul, Siquém montanhoso, adorando a Deus. Hein, gente? Abrão saiu de Canaã, foi para o Egito, mas a Bíblia fala que ele foi estrangeiro, ele não se misturou, ele não se tornou cidadão do Egito, ele estava lá de passagem, ele era apenas peregrino. Eu fiz uma pergunta: você hoje está no Egito, faz parte do Egito? Isso, Giron deu a resposta, citou a Bíblia, citou aí João. Jesus diz: vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós cristãos não somos. Nós que já nos arrependemos dos nossos pecados, já nos rendemos ao senhorio de Cristo, já fomos regenerados pela palavra e pelo selamento do Espírito Santo. Nós que já nascemos de novo, sim, nós não somos deste mundo. Vivemos aqui, estamos aqui, mas estamos de passagem. Somos apenas peregrinos, somos estrangeiros neste planeta. Lendo essa passagem, percebi que Abrão, ao descer para o Egito, fez igual a Ananias, induzindo Safira a mentir. Calma que a gente ainda vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. André tá com pressa? André tá com pressa? Calma, André. Calma. Calma, calma. Aproxima. Aí ele desceu para o Egito, né? E indo para o Egito, Abraão ficou com medo. Porque Sara, pelo jeito, era uma top model. Sara é uma coisa de louco. Coisa de louco. Ele falou assim: bora inventar um negócio aqui, porque se você chegar com essa beleza toda lá, eu vou morrer. O povo vai me matar só para pegar você. Você vira e fala que é minha irmã. Abraão, pai da fé. O pai da fé, não crendo que Deus ia entrar em providência. Misericórdia. Daí você vê, gente. Daí você tem noção. Se o pai da fé teve essa fragilidade, quem somos nós para não termos as nossas fragilidades, né? Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, adulterou, assassinou, mentiu, fez aquela coisa toda, quem somos nós? Mas a gente não pode pegar esses exemplos, esses maus exemplos, para continuar errando. Nós temos que pegar esses maus exemplos e perceber a misericórdia de Deus, o amor de Deus, tá? A paciência de Deus. E Deus sabe o quanto nós somos frágeis. Então a gente tem que aqui não elevar o erro, mas elevar os atributos de Deus. O amor de Deus, a paciência, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, o perdão que há em Deus. É isso que a gente tem que ver. E, claro, perceber que nós somos falhos, que nós podemos errar. E se errarmos, Deus quer que nós retornemos para Ele. Deus não quer que a gente abaixe a cabeça e se afaste, não. Algumas pessoas acabam saindo da igreja quando cometem algum tipo de pecado que ela não consegue lidar. Deus perdoou Davi, Deus perdoou Abraão, tá? Mas a pergunta que eu quero dizer para você é: Abraão, o pai da fé, estava pedindo a sua esposa para mentir? É o que André colocou aí. Lendo essa passagem, percebi que Abraão, ao descer para o Egito, fez igual a Ananias, induzindo Safira a mentir. Abraão fez Sara mentir, sim ou não? Não tinha chegado ainda não, André. Eu tava falando, eu tava passando ainda. Hein? André já colocou ali a opinião dela. Ela falou que Abraão induziu Sara a mentir, tá? A mentir. Eu tô perguntando para vocês. Apesar de estar no Egito, não somos Egito. Lição para as nossas vidas. Aonde estivermos, devemos agir com verdade, pois Deus pode nos livrar. É verdade. É verdade. E eu sou um exemplo disso. Quem assistiu meu testemunho sabe que eu tive vários momentos que eu pude mentir, que eu poderia ter mentido, mas eu preferi falar a verdade e arcar com as consequências, mas não mentir, porque quem é o pai da mentira é Satanás. E eu sou filho da verdade, eu não sou filho da mentira. Quem assistiu o testemunho sabe do que aconteceu comigo. E o testemunho tá lá na Jornada ao Santuário, tá? Tá lá, você pode assistir ele de graça. Basta você entrar na Jornada, o link tá lá na bio. Se não quiser continuar conosco nas mentorias que a gente tá fazendo aí, durante esse ano todo, praticamente, a gente vai estar fazendo mentoria aí de 15 em 15 dias. Se você não quiser continuar, você pede seu dia de volta. E não continua ali na jornada.
Mas o meu testemunho tá lá para quem quiser assistir e é de graça. De graça sim, porque você pode entrar e pedir reembolso se você não quiser continuar. Mas eu duvido que você não queira continuar se você ouvir o testemunho. Mas para isso você tem que entrar na jornada, tá? Tá na Hotmart, tá lá o link na bio, viu? Então vamos lá ver. Gente, eu fiz a pergunta da minha visão, sim, porque ela já era sua esposa. Sim. Gente, abrem aí para mim, por favor, eu não coloquei aqui. Abra aí suas Bíblias em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20, no seu verso 12. Abre aí, por favor, sua Bíblia. A gente vai ler semana que vem, né? Segunda-feira a gente vai ler isso. Mas abre aí, dá uma antecipada aí. Lê aí, Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20, no seu verso 12. Acho que é isso. Verso 12. 11 e 12. Versos 11 e 12. Eu vou copiar aqui e vou... Ai, não dá pra colar. Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. 11 e 12. Eu acho que eu consegui. Vou copiar aqui e vou... Ai, não dá pra colar. Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se entrou ou não entrou, não. Ai, não entrou, gente. Eu colei pelo negócio aqui do computador, mas pelo jeito não foi. Eu vou ler para vocês, tá? 20, 11 e 12 está escrito assim: disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher, tá? Então, Abraão não mentiu quando pediu para ela dizer que ela era irmã dele, porque na realidade ela era irmã por parte de pai. E a gente sabe que havia costume naquela época de se casar com parentes. Não era algo estranho de acontecer o casamento entre parentes. Tá? Possivelmente Adão e Eva tiveram filhos e os filhos casaram ali, os filhos casaram com as filhas inicialmente ali, tá? E a gente vê aqui uma parte desse costume ainda vigente, né? Quando ali Abraão casa com Sara, sendo ela meia irmã dele, tá? Então o costume ainda existia. Depois a gente vai ver que quando ele vai pedir uma esposa para Isaac, ele manda voltar no meio da parentela dele, tirar alguém lá que seja parente para casar com Isaac, tá? Então a gente vê que mantém aí o costume. Só quando a lei chega, através de Moisés, é que Deus vai colocar diretrizes para que não haja mais casamento consanguíneo. E por que Deus faz isso? Depois ele proíbe? Creio que também, né? Por causa do contexto aí de doenças, tá? Doenças. A gente vai, quando se tem casamentos e união conjugal com filhos e vai misturando sangue ali, parece que a possibilidade de sair doenças, síndromes é maior, e Deus proíbe. E aí depois da implementação da lei, diante de Deus, se tornou completamente errado qualquer tipo de relacionamento entre irmãos, primos aí, tios e sobrinhos, e aí vai, tá? Ok? Então deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Ela era irmã por parte de pai. Por parte de pai, não por parte de mãe. Amém? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Entrar na jornada e vamos continuar. Entra. André falando, entra na jornada e nada de mentir, continua, porque o testemunho é impactante.
Não, mas se quiserem fazer, tá lá, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Vocês podem assistir, pode pedir o dia de volta, tá? Se sentir de Deus em ficar, vai estar abençoando o meu ministério, abençoando a minha vida. Quero muito entrar e assistir logo essa semana. No seu tempo, viu, Patrícia? Sem desespero, tá bom? Não se divide, tá? Toma cuidado. Mas como eu falei, naquela ocasião... Oi. Parou aqui de repente. Ficou sim, irmão. Voltei. Tô aqui. Eu sempre tenho que lembrar para tirar do 5G e colocar no 2G. Eu esqueço. E hoje eu entrei e falei assim, eu não olhei se tá no 5G. Se tiver no 5G, pode ser que caia. Mas eu coloquei no 2G agora, viu? Tá no 2G, não vai cair mais não. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Ficou... mas como falei naquela... ficou sim, irmão. O Senhor colou e deu certo. Deu certo? Mas não apareceu para mim. Eu coloquei o texto, mas não aparece para mim para eu ler, entendeu? Da próxima vez eu vou pedir para vocês colocarem, tá? Se der para vocês colocarem, porque, né? Não sei. Mas voltando aqui, gente. Tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem? Então ele não mentiu, tá? Foi uma meia mentira, uma meia verdade, né? Foi uma meia mentira, uma meia verdade ali. Complicado, mas Deus perdoa, Deus perdoou. E o que aconteceu por causa disso? Por causa disso, Deus enviou pragas terríveis sobre o rei ali, daquela região, do rei do Egito ali, Faraó, né? E a gente percebe que Faraó devolve. Faraó vem com a Sara e entrega ela de novo para Abraão e fala, que loucura foi essa que você fez? Como é que você fala que a sua esposa é sua irmã e me induz a erro? Aparentemente esse Faraó conhecia o mesmo Deus que Abraão conhecia, tá? Porque você vê um temor, você vê um respeito ali por parte dele, depois de ser punido, mas ele não sabia, ele era ignorante, ele não sabia do que estava acontecendo. E ele vai lá, devolve Sara e manda, vai embora daqui, fica aqui não. Não quer problema com você não. Ele nem fez represália, né? A Bíblia fala, ai daquele que toca no ungido do Senhor, né? Ele mandou o homem embora não, vai embora, segue sua vida, me deixa aqui quieto. Não quer problema com você não. Mesmo errado, Deus foi ali e corrigiu para que as coisas não piorassem mais ainda, né? Porque de Sara haveria de vir o descendente. Como é que ia macular aí Sara nesse sentido? Amém? Aí Abraão sai do Egito, capítulo 13, nós vamos no capítulo 13 agora. Ele sai do Egito e vai para Negueb. De Negueb ele volta para Betel e Ai, onde ele tinha feito aquele altar. Lembra que a gente falou do altar que ele fez em Betel? Ele vai ali e adora o Senhor novamente naquele altar. Mais uma vez ele, né, demonstra esse momento de adoração ali. Nós estamos no capítulo 13 já. E nesse momento, quando eles estão ali em Betel, os trabalhadores de Abrão começou a se desentender com os trabalhadores de Ló. E Abrão pega Ló e fala, pelo amor de Deus, nós somos parentes, tá? Tá aí, ó. O mundo aí, o planeta aí todo aí, a terra toda aí é de Deus. Escolhe aí um rumo. Você vai para o norte, eu vou para o sul. Você vai para o leste, eu vou para o oeste. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí para que lado você quer ir, que eu vou para o outro lado. A gente não precisa brigar, a gente é parente. E aí Ló pega, e o que acontece com Ló? Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão. Só que tinha um problema, né? O que é que tinha lá perto dos vales do Jordão? Na direção de Zoar. Foi, tá doido, porque também Abraão confiava, dependia de Deus, confiava em Deus, descansava em Deus, sabia que Deus ia prover, independente de onde é que ele fosse. Se ele fosse pro meio do deserto, Deus ia sair fontes de água viva do meio da areia. Abraão sabia, né? De uma certa maneira, ele confiava em Deus, dependia de Deus. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor... Tá. E aí ele fala aqui, lá no verso 12.
Assim Abraão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades do planície. Então a gente vai descobrir que esses pastos verdejantes estão bem próximos de Sodoma e Gomorra. E você sabe a fama de Sodoma e Gomorra, né? Você sabe o que é que os habitantes de Sodoma e Gomorra, a gente vai estudar isso mais lá para frente, tentaram fazer, né? Então o que eu quero chamar a atenção aqui é que Jó olhou com os olhos e olhou, cobiçou. Eva caiu porque ela olhou. Eva olhou e viu que a fruta era uma fruta apetitosa, capaz de lhe trazer sabedoria, conhecimento, mas ela olhou. Tá? A tentação veio pelos olhos. Davi cometeu adultério porque não foi trabalhar, né? Tinha que ir trabalhar, não foi trabalhar, ficou em casa e aí depois espiou a mulher tomando banho pelada ali. Da sacada do castelo ele viu uma mulher que era esposa de outro homem ali e adulterou com essa mulher porque ele olhou aos olhos. A concupiscência dos olhos, tá? Jó, que a gente vai estudar mais na frente, ele fala que fez um trato com seus olhos de nunca olhar para uma jovem com desejo. Então, a gente vê o perigo que tem, né? O que é que você tem colocado diante de seus olhos? O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Infelizmente, a gente tem que fugir da aparência do mal, gente. Hoje em dia, infelizmente, tá complicado. Você anda na rua, tem que estar virando a cara para um lado e para o outro, porque as mulheres só andam pelada. Você vai assistir algum seriado, algum filme, sempre tem cena de sexo, sempre tem cena mostrando seios, sempre, sabe? Tá difícil, cara. Tá difícil. É difícil. Tem seriado que eu nem entro, porque eu falo assim, só de olhar pra capa e pra chamada do seriado, eu sei que vai ter promiscuidade lá dentro. Eu falo assim, cara, não dá. Alguns eu até tento assistir, quando chega nessas cenas assim, eu dou uma pulada, sabe, dou uma adiantada e tudo, pra tentar assistir, mas tem coisas que não dá pra assistir, não dá pra assistir. Os olhos são a janela da alma, é o que diz lá, Jesus fala lá no Novo Testamento. Temos que tomar cuidado com aquilo que vemos. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Ló procurou o caminho mais fácil e teve problema por causa disso. E a gente vê que depois que Ló se afasta, Deus aparece novamente para Abraão e novamente Deus ali concede dar a promessa, né? Fala de novo a mesma promessa para ele. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Até porque, por meio do pai da fé, vêm os filhos da fé, né? Não é só os filhos, a descendência consanguínea, genética ali de Israel, da tribo de Judá, não. Tem os filhos da fé também, que veio por meio de Cristo, que é descendente direto dele. Então, realmente é como o pó da terra mesmo, milhões e milhões de pessoas, tá? E ali ele pega e sai de Hebron, sai para Hebron, né? Sai ali de onde ele estava, vai para Hebron, e ali em Hebron ele constrói novamente outro altar. Você vai ver Abraão adorando a Deus rotineiramente, continuamente, constantemente. Onde ele chega, ele constrói um altar e adora o Senhor. Da mesma forma tem que ser a vida do cristão, tá? Você saiu de um lugar, você vai para outro lugar, você tem que procurar uma igreja para participar, para se dispor a servir, para abençoar. Eu fico preocupado com cristãos que saem da cidade onde mora, vão para outra cidade e não se importam em ficar dentro de casa. Não procura igreja nenhuma. Quer servir a Deus como se fosse uma ilha.
Como se só vivesse ele com Deus e não precisasse de mais ninguém. Só que a gente é membro de um corpo, a gente tem que estar ligado ao corpo, a gente tem que ajudar a funcionar o corpo. Eu pego esse quesito aí de pessoas que não querem participar de uma igreja como se eles estivessem realmente fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Porque quem está em Cristo quer continuar em Cristo, quer participar das coisas de Cristo. Então aqui a gente vê que onde Abraão vai, ele ergue um altar em adoração. Da mesma forma, o cristão, quando ele está mudando de lugar, mudando de cidade, de bairro, sei lá, de estado, ele chega onde ele está, ele tem que procurar um lugar para ficar, uma casa de Deus, para poder cultuar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus, em comunhão com os irmãos, ajudando ali naquilo que é necessário, naquilo que Deus chama ele para fazer no lugar. Não é ficar dentro de casa, não existe isso não, gente. Tá? Cuidado. Existem muitos desigrejados hoje que não querem saber de estar na igreja. Cuidado. Isso pode ser evidência de falta de comunhão, falta de salvação até. Tá? Porque o Espírito é que faz a obra. O Espírito é que concede a função. O Espírito é que coloca você no corpo como ele quer, onde quer, como quer. Então se você está conseguindo ficar do lado de fora e Deus não está te punindo, Deus não está te castigando, Deus não está te disciplinando, é porque você é bastardo e você não é filho. Cuidado. Cuidado. Capítulo 14 a gente vê ali as guerras dos 4 reis contra os 5 reis, né? E nessa guerra aí, quem acaba perdendo aí é Ló, que vai levado de lambuja ali como despojo por causa da vitória dos 4 reis contra os 5 reis, que eram os reis da região ali, Sodoma e Gomorra e tudo mais. E Abraão fica sabendo que seu sobrinho foi levado como escravo, como despojo de guerra, depois da guerra ali. E ele sai com 318 guerreiros, nascidos ali, praticamente boa parte deles, de dentro ali dos seus servos, daqueles que serviam ali, daqueles trabalhadores que trabalhavam com ele. Ele separa 318. 4 reis se uniram, venceram 5 reis. 5 reis, você imagina o tamanho do exército desses 5 reis, todos juntos. Os 5 reis perderam para os 4. E esses 4 levam Ló como escravo, como despojo de guerra. E Abraão pega 318 guerreiros e vai lá lutar contra esse povo. Gente, é coisa de Deus, é coisa de Deus. Você vê que é Deus mesmo que dá a vitória para ele. É Deus que dá a vitória. E aí lá no verso 17 fala: depois que Abraão regressou vitorioso do conflito, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. E naquele momento, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque o dízimo de todos os bens que havia recuperado. É a primeira vez na Bíblia que nós vamos ver a palavra dízimo aparecendo, que gera tanto transtorno, tanto debate, tanta situação ruim no nosso meio hoje em dia. Era uma dificuldade para mim também, quando Deus estava me libertando do ateísmo. Dízimo era uma das coisas que eu falava muito mal contra a igreja, contra o pastor, era por causa do dízimo. Mas eu não entendia, né, gente? Eu não entendia, eu estava lá, né, preso na ignorância. Por que é que Abrão entrega o dízimo a Melquisedeque? Porque, responde aí, por favor, essa resposta é importante. Por que é que Abrão entrega o dízimo a Melquisedeque? Estamos no capítulo 14, está quase terminando a live, viu? Vamos lá, responde aí. Tá começando a fazer calor aqui, parou de chover. Hein, gente? Eu vou só ligar o ventilador enquanto vocês estão dando a resposta. Voltei.
E aí, gente, me fala, por que é que Abrão deu dízimo a Melquisedeque? O que eu acho interessante em Melquisedeque é que ele é rei de Salém e ele é sacerdote. Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. A gente vai aprender lá na lei, quando a gente estiver lendo o livro lá de Êxodo, que rei é uma coisa e sacerdote é outra. Não se mistura. Mas aqui a gente percebe que há um rei que é sacerdote. E ele traz pão e vinho. Quem usou pão e vinho, gente? Quem é rei e quem é sacerdote e usou pão e vinho? Mais recentemente na nossa história. Na Páscoa. Ele usou pão e vinho na Páscoa. Quem usou pão e vinho na Páscoa? Jesus! Jesus usou pão e vinho na Páscoa, na ceia que ele fez ali, que apontava o corpo e o sangue dele. A gente vê aqui Melquisedeque trazendo pão e vinho. Você acha que esse pão e vinho está aí à toa? Que Deus escreveu a Bíblia dele, com os símbolos deles, com as tipologias dele, à toa? Não, gente, a gente vai... Quem esteve comigo há um pouco mais de um ano atrás, estudou o livro de Hebreus comigo aqui. E lá a gente percebeu que Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas guarda esse nome aí que a gente não vai falar sobre isso agora. Mas lá na frente, quando a gente chegar lá em Hebreus, eu vou lembrar, gente, lá de Gênesis, Melquisedeque lá de Gênesis, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas vem ele aqui e entrega o dízimo. André colocou aí, ele reconheceu a autoridade em Melquisedeque. Sim, claro, evidente que ele reconheceu, senão ele não entregaria de maneira nenhuma para ele. Nenhuma. Ele reconheceu e parte da resposta é essa mesmo. Ele viu a autoridade em Melquisedeque e entregou o dízimo a ele, tá? Mas, por que é que ele fez essa atitude? Além de reconhecer a autoridade de Melquisedeque. Qual foi o outro motivo, um segundo motivo, que levou Abraão a repartir parte daquilo que ele trouxe como despojo ali, os 10% ali, o dízimo, entregar ali para Melquisedeque? Por que é que ele teve essa atitude? Era demonstração de quê? Era demonstração de quê, gente? Eu estou esperando vocês responderem para não falar. Demonstração de quê? Até esse momento, Deus não tinha falado nada sobre dízimo. Isso, Andréia, gratidão. Gratidão. Deus te dá saúde, Deus te dá vida, Deus te dá vigor, força para sair, acordar todo santo dia. Deus abre portas, oportunidades para você trabalhar. Deus dá graça para você no seu ambiente de trabalho, a ponto do seu chefe ou de clientes seus priorizarem você em detrimento de outras coisas. Deus te abençoa, te prospera. E você não tem a humildade, que o pai está falando humildade aí, de reconhecer a soberania deste Deus e ser grato pelo 100% que Deus está trazendo para você. Deus está trazendo para você 100%. E você não tem coragem de manifestar a sua gratidão, recolhendo e devolvendo 10 para a obra de Deus. Então, o dízimo, depois eu fui compreender, depois que eu fui estudar, né, e tudo, que eu era resistente a ele, e depois que eu li a Bíblia toda e eu olhei todos os versículos, eu percebi que era uma manifestação de gratidão, de adoração a Deus. Você dizima, quando você dizima, você está adorando ao Senhor. Quando você dizima, você está declarando que é dependente única e exclusivamente dEle, que somente Ele pode realmente prover. Você lembra quando aquela velha viúva joga umas moedinhas ali no tesouro do templo, e Jesus, olhando para aquela velha, fala: ela ofertou
mais do que todos os outros que passaram por aqui. E os discípulos se assustaram porque as pessoas deitavam ali tesouros cheios de ouro, prata, pedras preciosas e colocavam ali. E aquela mulher deu o seu todo, confiando que Deus iria entrar em providência. Ela era uma viúva velha, ela não tinha ninguém para poder prover, não tinha nenhum filho para poder dar sustento, o marido já tinha morrido. Naquela época, uma mulher viúva, na sociedade daquela época, virava um mendigo. Tá? Porque não tinha aposentadoria, não tinha salário todo mês caindo. Não, a aposentadoria dos pais eram os filhos tinham que honrar o pai e mãe, os filhos tinham que cuidar dos pais até a velhice, até que eles morressem. E essa mulher viúva estava ali devolvendo, entregando o dinheiro todo dela. O que ela ia comer? Como é que ela ia comprar? Você está entendendo? Então, a gente vê demonstração de gratidão por parte de Abraão em devolver os dízimos. Ele foi o primeiro registrado na Bíblia que fez esse contexto. Depois a gente vai ver que Deus coloca isso como ordenança, como mandamento, como lei, né? Lá em Êxodo, depois que Moisés liberta o povo do Egito e dá a lei para ele, a gente vai ver que o dízimo vai fazer parte ali das ordenanças deixadas por Deus para serem praticadas pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, tá bom? E aí, capítulo 15. Estão terminando, o último capítulo. Capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse, no capítulo 15: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Então Deus, mais uma vez ali, fala que está com ele, que vai caminhar com ele, que vai prover para ele. E Abraão, mais uma vez, tem a plena certeza que a maior riqueza que ele tem na vida é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. A maior riqueza que ele tem é o próprio Deus. E aí, Abraão fala com Deus, né? Aproveita a oportunidade e fala com Deus que não tem descendente. E que ele vai acabar separando o Eliezer, né? Eliezer, o servo lá da casa dele, o primeiro, o mais importante, o que ele mais confia, como herdeiro da herança. Né? E Deus vai cumprir as promessas no servo dele, já que ele está envelhecendo, Sara está envelhecendo, eles não têm filhos. E aí Deus mais uma vez vem e dá a promessa a Abraão. O Senhor lhe disse: não será esse seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu. Olha, de novo, a mesma promessa. Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. É esse versículo que Paulo usa lá nas suas cartas. Creu Abraão e foi-lhe imputado isso como justiça. E ele se tornou o pai da fé. Tá? A gente vai estar lendo isso a respeito aqui. Ele se torna o pai da fé quando ele crê que realmente Deus vai cumprir com a promessa de lhe dar um herdeiro, e nesse herdeiro vir ser cumprido todas as demais coisas que Deus tem para cumprir. Ele crê nesse momento que Deus fala com ele. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como posse. Tá? E aí Deus, o que impressiona é que Deus mandou ele contar as estrelas sendo de dia. Não, possivelmente era noite. Olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Aqui não fala se era dia. Aqui não dá a entender em nenhum momento que era de dia. E se ele manda contar as estrelas, possivelmente era noite. Tá? Para poder as estrelas serem vistas, né? Não tinha como ser de dia. E aí Deus explica por que ele não vai dar a terra agora para Abraão. Lá no verso 13, ele pega e fala:
esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Tá? Versículo 17. Você, por sua vez, morrerá em Padan. Depois de quatro gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade de Moisés ainda não chegou a ponta. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumante, uma tocha ardente passando. Não, André, tá, eu entendi. Era um entardecer. Era um entardecer. Possivelmente era um entardecer. Tá? Em alguns lugares o sol vai se pondo e aí ele vai, a luz vai ficando mais fraca a distante. Se você olhar para o outro lado, você consegue já ver estrelas surgindo, tá? Em alguns lugares acontecem isso no planeta, tá? Então é possível sim que houvesse estrelas visíveis já para Abraão, porque já estava entardecer, já estava quando o sol se pôs, possivelmente estava no entardecer ali, já estava ali na viração do dia, o sol estava já descendo, e aí na hora que o sol sumiu, veio a escuridão completa. Mas não é que era o sol de meio-dia, não é que estava ali meio-dia, 1 hora da tarde, 2, possivelmente já era momento, porque senão Deus não ia, como é que Deus ia mostrar? A Bíblia está errada? A gente tem que pensar conforme a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia é infalível, ela é inerrante, ela não erra. Então, se Deus mostrou e mandou ele contar as estrelas, ele conseguia ver as estrelas no momento que Deus apontou. Possivelmente era um entardecer, o sol já estava se pondo. E aí lá na frente fala, quando o sol se pôs, quando ele acabou de descer, aí veio a escuridão completa. Amém? E aí ele justifica porque que ele não vai dar. Ele fala que não vai dar agora porque a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Então você percebe que a promessa existe. Deus já deu. Mas ele fala, os pecados daquele povo que vive na terra, que eu vou dar para vocês, ainda não chegou no limite. Mas quando chegar no limite, eu vou exercer juízo com este povo. E quem ele usou como instrumento para exercer foi a nação de Israel. Justamente Israel é que Deus ia usar como instrumento para exercer o juízo sobre o povo. E ia tirar o povo da terra e dar a terra para Israel. Daí você percebe que atualmente Deus está agindo da mesma maneira. O pecado está se acumulando, está se multiplicando. E vai chegar o momento que Deus vai intervir. Da mesma maneira que interviu em Sodoma e Gomorra, da mesma maneira que interviu antes do dilúvio, Deus vai intervir no pecado, da mesma maneira que interviu com o povo que estava lá na Canaã terrestre. Deus vai intervir na nossa história, tá? E vai vir juízo. Deus mostra nas Sagradas Escrituras que há um limite para a iniquidade, há um limite para o pecado, ok? E a gente está vivendo este limite nos dias de hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E hoje o amor de muitos tem se esfriado. A apostasia, que é justamente o distanciamento do povo, da humanidade, dos valores bíblicos cristãos, judaicos cristãos. Você olha e vê hoje as instituições no planeta todo trabalhando contra a justiça, contra a vida. Você está vendo as coisas acontecer diante de nossos olhos nas redes sociais, não só no Brasil, mas no mundo. A humanidade está se apostatando, está se distanciando cada vez mais de Deus. Deus vai agir, tá? Jesus está às portas. Jesus está voltando. Amém, gente? Capítulo 15 termina aqui. A gente falando, Deus prometendo entregar a terra ali de Canaã, mas não agora. Porque ainda teria um período de 400 anos, e a gente vai entender esse período de 400 anos depois que termina Gênesis e a gente entra em Êxodo, tá? A gente ainda vai demorar um pouquinho, a gente está no capítulo 15.
É lá pro capítulo 47 para 50 que as coisas começam a andar pro Egito ali, né? Vamos deixar para chegar lá primeiro, vai demorar um pouquinho. E só em Êxodo é que a gente vai ver esse cumprimento desses 400 anos aqui. Eu vou lembrar para vocês na época quando a gente chegar lá em Êxodo, eu vou lembrar dessa profecia aqui, viu? E aí você vê que Deus vai costurando a coisa, Deus vai revelando aos poucos e vai conduzindo a história da humanidade em direção ao propósito que ele tem, tá? Vai ser muito bom essa caminhada nossa aqui durante todo esse ano, meditando, refletindo, trazendo as escrituras aí, a revelação de Cristo, em Cristo, por Cristo, para Cristo, o porquê das coisas apontam para Jesus. A gente vai ver tudo isso durante esse ano todo. Imagina quando chegar lá em Apocalipse, a gente fechar com chave de ouro o livro de Apocalipse, que é um pouco mais complicado. Vai ser bênção, bênção, viu? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu vou orar agora, terminando a live. Valeu pela presença. Nos encontramos agora domingo, tá? Às 9h30. Domingo às 9h30. A gente vai. Vocês já leiam aí o capítulo 16 ao 20. Leiam o capítulo 16 ao 20. E no domingo às 9h30, depois que você chegar do culto aí, da sua igreja em casa, 9h30, a gente vai estar entrando aqui para refletir a respeito aí dos capítulos 16 ao 20, tá? Coloca um momento de oração. Eu já ia esquecer. Normal, momento de oração. Aí, gente, o momento que a gente fecha a Bíblia, tá fechando a Bíblia aí, pra gente poder orar e agradecer a Deus por tudo que ele fez essa noite, tá? Lembrando aí que para quem tá no Jornada ao Santuário, que amanhã às 8 horas nós temos mentoria, tá? A mentoria amanhã, ok? Vamos começar a falar sobre a palavra de Deus, a importância dela. Não vou adiantar muito aqui não, mas a mentoria a gente vai fazer amanhã. Segunda mentoria, né? A mentoria 2 vai sair amanhã, tá? Então, quem está participando, não se esqueça para estar lá com a gente, estudando um pouco mais às 8 horas, tá? Eu vou mandar o link lá no grupo do Telegram, tá bom? Fiquem atentos aí, tá? Tô pensando aí se libera essa mentoria para quem não entrou ainda. Não sei, vamos ver, né? Se Deus tocar no coração, quem sabe. A mentoria 1 está no primeiro destaque, tá? O primeiro destaque debaixo da minha bio tá lá escrito A Jornada. Você toca naquela bolinha, vai ter o link para a mentoria 1 que está aberta, de graça aí para qualquer um assistir, para você ver como é que acontece as aulas, tá? Então, vai lá e assiste a mentoria 1 pelo menos. Quem sabe você em algum momento vai ter a mentoria 2, 3, 4 aí, né, entrando. Bacana? Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Pai amados, aqui estamos, Senhor, viemos lhe agradecer pelo cuidado que o Senhor teve para conosco durante toda essa semana. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelas pessoas que começaram a ler a sua palavra, Deus, que têm buscado entender e compreender a sua vontade. Que o Senhor venha estar assim abrindo o entendimento, dando sabedoria, discernimento a Deus, para que possam se examinar, possam avaliar a palavra, confrontá-la consigo mesmo, com a sua vida, aquilo que tem feito, e naquilo que tem errado, Deus, elas possam se arrepender, dar lugar para transformação, mudança, para que de glória em glória venham ser transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, e o Senhor venha poder usá-los onde quer que o Senhor assim queira, para o louvor e glória do teu santo nome. Senhor, venha apresentar as vidas desses que assistiram, daqueles que vão assistir depois, que você venha estar abençoando cada um deles, venha estar nos conduzindo aí nesse restante final de semana de maneira abençoada, venha cuidar de nós, venha nos livrar de todo mal e venha nos trazer em segurança ali no domingo para continuarmos aí com as reflexões diárias dessa leitura bíblica anual que estamos fazendo. Você conosco aí, Deus, o Senhor sabe da necessidade de cada um, o Senhor sabe do projeto que o Senhor tem na vida de cada um, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um, entrando em providência em suas necessidades, ouvindo as suas orações e respondendo de acordo com o teu propósito. Deus. Ser conosco assim, nos conduzindo, nos abençoando, nos levando, nos capacitando a viver de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Amém. Muito obrigado pela presença, tá? Deu 1h30 quase. É difícil, gente. É difícil manter esse negócio dentro de 1 hora. É muito difícil. Eu vou tentar falar menos.
Mas eu creio que eu falei o estritamente necessário aqui e deu 1h30, mas tá? Que Deus venha assim nos abençoar. Pai, tá por aí ainda? Grande abraço aí, pai, um beijo no coração. Dá um abraço de mãe aí em todos vocês. Muito obrigado por tudo, Deus. Viu, gente? A gente se vê aqui no decorrer do final de semana aí. Quem tá na jornada, eu te vejo amanhã às 8 horas, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Fui!